Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Hoje eu trouxe um conteúdo aqui falando sobre o comportamento das irmãs da mulher na congregação cristã no Brasil, nos templos da CCB. Diferente de outras denominações, onde as irmãs podem ser pastoras, bispas, evangelistas e muitos outros títulos, assim como os homens nessas igrejas. Em 1 Coríntios 14, 34, 35, o apóstolo São Paulo fala de uma forma resumida como as irmãs daquela época deveriam se comportar na igreja. E quando elas têm algumas dúvidas, elas, ao chegar em casa, fazem essas perguntas, essas questões aos seus maridos, por conta de toda aquela questão cultural ali na igreja de Coríntio, nas igrejas da Ásia, de uma forma geral, e na própria Grécia. Hoje em dia, nós vemos vários youtubers e alguns ex-CCB, irmãos que foram da CCB e hoje não são mais de lá, e eles criticam o comportamento dos líderes em relação às irmãs, só que de uma forma errada, pessoal. Eu trouxe aqui esse conteúdo e vou mostrar para vocês que, diferentemente do que se fala, do que se propaga, na congregação cristã no Brasil, a mulher tem vez e voz sim. Eu vou citar aqui, pessoal, como de fato é o procedimento e depois vocês mesmos façam suas análises e deixem aqui suas opiniões, beleza? Para começar, pessoal, as irmãs da CCB desempenham um papel, ou melhor, um ministério relevante e indispensável para que os cultos sejam possíveis, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Por exemplo, elas são voluntárias como cozinheiras, zeladoras, auxiliares de limpeza, componentes ativas no grupo de visitas aos doentes, vão até a casa desses irmãos que estão enfermos, que estão desanimados, estão parados, auxiliares nas trocas de vestimentas daquelas pessoas, daquelas mulheres que descem as águas do santo batismo, porteiras das casas de oração, diaconisas da obra da piedade, e não para por aí. É das irmãs, inclusive, as funções, o ministério de organista, instrutora musical, examinadora, organizadora para exames e testes musicais, multi-instrumentista, porque em algumas localidades, dependendo da circunstância, da necessidade, as irmãs na CCB podem executar outros instrumentos musicais, além do órgão musical, além do teclado. Agora sim, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês a parte onde a mulher atua diretamente nos cultos na CCB. Quando ela chega ali nas portas para prestar culto a Deus, ela já recebe uma saudação da irmã porteira, às vezes um abraço, aquele abraço quente, gostoso. Esse abraço e essa saudação já liberta a irmã de alguma enfermidade pela fé, já liberta a irmã que estava provada, às vezes tentada. Depois ela faz o pedido para o irmão na papeleta lá, pedido de oração. Ela faz a sua oração secreta ali no banco da igreja. Depois ela vai até o órgão musical e faz a meia hora de hinos e súplicas a Deus. Nessa meia hora, Deus pode muito bem visitar toda a irmandade, inclusive o irmão que vai subir lá para presidir o culto, e através, às vezes, dessa meia hora, Deus toca no coração dele e revela a palavra, porque está na mesma comunhão, no mesmo sentimento. Essa mesma irmã, estou falando de uma irmã só até agora, ela se levanta, pede um hino para ser cantado, depois ela ainda vai lá na frente, faz o uso lá na tribuna de um microfone para testemunhar, contar as maravilhas, as obras que tem alcançado da mão de Deus. Através dessas obras, Deus pode libertar alguns irmãos que estão sentados ali no mesmo espírito, na mesma comunhão, e a pessoa pensa assim, bom, se Deus fez na vida dessa irmã, pode fazer para mim também. Então é relevante o posicionamento da irmã nos cultos na CCB. Aí alguém vai perguntar assim, mas ela não prega a palavra de Deus, ela não exorta. Mas depois de tudo isso, ainda vai pregar, vai exortar? O irmão está ali para isso, o varão. Então, nesse caso, fica para o irmão a exortação. Outros sim, em algumas situações esporádicas, pontuais, alguns lugares, na ausência de um irmão,
essa irmã ou uma das irmãs que estão ali na comunhão, no bom testemunho, num sentimento espiritual, ela pode muito bem trazer a palavra de Deus, sim, mas geralmente fica a cargo dos irmãos essa função na igreja. Nos cultos de jovens e menores, a irmã auxilia as criancinhas no cantar dos hinos, no falar de salmos, na leitura dos capítulos da Bíblia. Isso tudo uma mulher que faz tudo isso. Ela está durante o culto, ela levanta sua voz dando glória a Deus, aleluia. Se ela sentir da parte de Deus de falar algumas línguas não convencionais, desde que haja intérprete, ela pode muito bem falar e assim por diante. Ou seja, a função da mulher na congregação, nos cultos da CCB, são incontáveis, são intermináveis. Na congregação cristã no Brasil, as mulheres são honradas, são indispensáveis para facilitar a visitação de Deus entre a irmandade ali e o bom andamento nos cultos. Sem ela, os cultos não terão tanto sentido, tanto quanto com a presença da mulher, da irmã. Então, quando alguém sair por aí falando que esse negócio da mulher ficar calada e em casa perguntar aos seus maridos, isso aí foi do apóstolo São Paulo para as irmãs daquelas igrejas, por conta do costume, da cultura daqueles povos ali. O apóstolo São Paulo sugeriu algumas medidas para evitar alguns transtornos, alguns problemas que pudessem acontecer, essas questões aí, mas na congregação cristã no Brasil, a mulher tem vez e voz. Beleza, pessoal? Como sempre, a todos vocês o meu muito obrigado.